Você já imaginou que um conflito moderno, transmitido ao vivo em nossas telas, foi previsto em textos escritos há mais de 2.500 anos? Gaza guarda um segredo que vai muito além das manchetes, um eco de uma antiga e terrível profecia. As imagens de Gaza hoje chocam o mundo. Cidades destruídas, fronteiras fechadas e uma tensão que parece não ter fim. Mas enquanto o mundo debate política e poder, uma camada muito mais profunda desta história permanece oculta sob os escombros do presente. Seria possível que as guerras atuais em Gaza sejam o cumprimento de um padrão antigo, uma repetição de ciclos descritos em profecias milenares? O que a Bíblia realmente diz sobre este pequeno pedaço de terra e qual o seu verdadeiro papel no tabuleiro mundial? Para entender o hoje, precisamos voltar no tempo. A faixa de Gaza, um dos lugares mais densamente povoados do mundo, foi historicamente a terra dos filisteus, os inimigos mais persistentes e enigmáticos do antigo Israel, um conflito que nunca realmente terminou. Profetas como Amós, Sofonias e Zacarias registraram palavras duras sobre as cidades filisteias, incluindo Gaza. Eles falaram de fogo, desolação e abandono. Palavras que, para muitos, pareciam apenas ecos de um passado distante, até agora. As guerras entre Israel e os filisteus não eram apenas por território, eram um choque de culturas, deuses e visões de mundo. Gaza era uma fortaleza, um centro comercial vital e um espinho constante na soberania de Israel, um palco de batalhas sangrentas e implacáveis. É assustador notar o paralelo, uma faixa de terra contestada, ataques partindo de seu território e retaliações devastadoras. A geografia do conflito é a mesma, as acusações são semelhantes, a história parece se repetir, mas com tecnologia do século XXI. Recentemente, arqueólogos escavando perto da antiga Gate, uma das 5 cidades filisteias, encontraram evidências de um enorme terremoto exatamente como descrito pelo profeta Amós. A terra confirma a precisão de um texto que também profetizou sobre o destino de Gaza. A descoberta não prova apenas um evento sísmico, ela empresta uma credibilidade assustadora aos escritos proféticos como um todo. Se o profeta acertou sobre o terremoto, o que dizer de suas palavras sobre o futuro de Gaza? Isso muda a perspectiva de tudo. Hoje, a geopolítica de Gaza é complexa. Envolve o Egito, o Irã, as potências ocidentais e todo o mundo árabe. Não é mais um conflito local. É um epicentro de tensões globais, exatamente como as profecias sugeriram que seria nos tempos finais. Observe as alianças modernas. Nações que eram inimigas de Israel nos tempos bíblicos, como a Pérsia, hoje Irã, financiam grupos em Gaza. Os mesmos atores, os mesmos territórios, o mesmo conflito espiritual mascarado de política. O jogo das nações continua. A profecia de Sofonias diz: Gaza será abandonada. Uma palavra forte que ecoa através dos séculos. Não se trata de sensacionalismo, mas de analisar como um texto antigo descreve com precisão uma situação que vemos se desdobrar em tempo real. O que acontece em Gaza não fica em Gaza. A instabilidade ali afeta o preço do petróleo, as rotas de navegação e a segurança internacional. Uma pequena faixa de terra se torna um gatilho capaz de incendiar o mundo, provando sua relevância profética. Nesse turbilhão de informações e conflitos, nossa própria mente pode se tornar um campo de batalha. Entender que as palavras que usamos para descrever o mundo e a nós mesmos moldam nossa realidade é o primeiro passo para encontrar a paz, mesmo em meio ao caos. Se você quiser aprofundar mais e aprender como transformar sua vida com o poder das palavras, acesse os comentários e conheça o meu flipbook As Palavras Têm Poder, como suas palavras moldam seu destino. É um guia simples e profundo, baseado em neurociência para silenciar a autocrítica e alinhar sua mente ao seu propósito. O link está aqui no comentário fixo.
A luta de Israel contra os filisteus nunca foi sobre uma única batalha, mas sobre uma existência contestada. Hoje, vemos o mesmo padrão cíclico de ataque e retaliação. Uma guerra de desgaste que atravessa milênios, mudando apenas as armas e os nomes. As 5 cidades filisteias, a Pentápole, com Gaza como sua joia do sul, formavam uma barreira impenetrável. Ashdod, Ascalão, Ecrom, Gate e Gaza. Nomes que saem das páginas de poeira da história para as manchetes de hoje, provando que a geografia sagrada não muda. A origem dos filisteus é um dos maiores mistérios da arqueologia, ligados aos enigmáticos povos do mar. Invasores que colapsaram impérios. Gaza era sua cabeça de ponte, o ponto de partida de uma cultura estrangeira e hostil em Canaã. Pense na história de Sansão. Sua vida, e principalmente sua morte, ocorreram em Gaza ao derrubar o templo do deus Dagon. Sua saga não é um mito infantil, mas o resumo da relação de Israel com Gaza. Atração, traição e uma destruição mútua e trágica. O deus Dagon, metade homem, metade peixe, representava o poder que vinha do mar. Era o oposto direto da fé de Israel, baseada em um deus do deserto e da montanha. A guerra em Gaza sempre foi, em sua raiz, uma guerra entre o mar e a terra, entre deuses. A estratégia filisteia de controlar a planície costeira e as rotas comerciais é a mesma usada por potências hoje. Quem controla Gaza, controla o acesso do Egito à Ásia. Alexandre o Grande sabia disso e sitiou a cidade por meses. A história se curva a Gaza. As profecias não falavam apenas de Gaza, mas de toda a região filisteia, sendo um espinho na carne de Israel. Um incômodo estratégico e espiritual que nunca poderia ser totalmente removido, apenas contido. Uma ferida que nunca cicatriza. Os túneis, que hoje são uma marca da guerra moderna em Gaza, têm um paralelo antigo. Cidades muradas e cercos prolongados eram a tática da antiguidade. A tecnologia muda, mas a lógica da guerra de trincheiras e do entrincheiramento em Gaza permanece a mesma. Durante séculos, essas profecias pareciam adormecidas, meros registros históricos de um povo desaparecido. Mas, com o retorno de Israel à terra em 1948, as palavras de Sofonias e Zacarias despertaram, aguardando seu cumprimento no palco do século XXI. Gaza não é apenas um lugar no mapa. Na narrativa bíblica, ela representa um tipo de resistência espiritual e ideológica, um portal geográfico que, ao longo da história, serviu como ponto de entrada para os inimigos de Israel vindos do Ocidente. O segredo de Gaza é que sua história é a história da humanidade em miniatura. Um ciclo de conflito que só pode ser quebrado por uma força superior. Enquanto as nações lutam, talvez a verdadeira batalha comece em nossa mente, na forma como alinhamos nosso propósito. O elemento oculto nas profecias não é apenas a destruição, mas o motivo por trás dela. Os textos alertavam contra uma cultura que se opunha frontalmente aos princípios espirituais de Israel. Uma guerra de valores que inevitavelmente se manifesta em conflito físico. Nas ruas de Gaza hoje, o pó das ruínas antigas se mistura ao concreto das construções modernas. O pergaminho do profeta e o feed de notícias do século XXI contam a mesma história de dor, resistência e um destino que parece selado há muito tempo. A arqueologia é a voz da própria terra. Cada caco de cerâmica, cada muro derrubado sussurra que os conflitos de hoje têm raízes profundas. A terra não esquece. Ela guarda as cicatrizes das batalhas passadas e as promessas de eventos futuros. A decisão dos antigos povos de Gaza de se manterem como uma entidade eternamente hostil a Israel, em vez de se integrarem, criou um legado de separação. Uma escolha feita há 3.000 anos que ainda hoje desenha fronteiras de arame farpado e muros de concreto. Em meio às sombras da guerra e do sofrimento humano, as profecias agem como uma luz, não para glorificar a dor,
mas para lhe dar um contexto. Elas mostram que por trás do caos aparente pode haver um plano maior em andamento. Existe um mapa invisível sob o mapa político do Oriente Médio. Um mapa espiritual onde Gaza, Damasco, Babilônia e Jerusalém não são apenas cidades, mas centros de poder cujos destinos estão entrelaçados em um roteiro que desafia a nossa compreensão do tempo. A linha do tempo do Criador não é linear como a nossa. O que Amós escreveu, o que os arqueólogos desenterraram e o que os satélites transmitem hoje não são eventos isolados. São pontos conectados em uma única e vasta narrativa sobre o destino das nações. Isto não se trata de marcar datas em um calendário, mas de reconhecer os sinais. A história de Gaza nos ensina que as profecias bíblicas são menos sobre prever o futuro e mais sobre revelar padrões eternos do comportamento humano e da soberania divina. Quando a arqueologia, a geopolítica e os textos antigos apontam na mesma direção, não é coincidência. É um sinal da história, com H maiúsculo, um lembrete de que não somos os únicos autores do nosso destino e que há um roteiro maior sendo seguido. E no centro deste ciclo de dor está sempre o ser humano. Gerações nascem e morrem sob a sombra deste conflito milenar. As profecias nos forçam a olhar para além da política e a enxergar a profunda tragédia de uma terra que parece destinada a tremer. Este conhecimento não serve para gerar medo, mas para despertar, para nos fazer perguntar: qual é o nosso lugar nesta grande história? Estamos construindo sobre a rocha da verdade ou sobre a areia movediça de conflitos passageiros? A resposta está dentro de nós. Deixamos as manchetes de hoje para viajar por milênios de história, guiados por profetas e arqueólogos. Vimos que Gaza é mais que uma crise política. É um sinal dos tempos, um eco poderoso que ressoa diretamente em nosso século, desafiando nossas certezas. O segredo de Gaza é que sua história é a história da humanidade em miniatura, um ciclo de conflito que só pode ser quebrado por uma força superior. Enquanto as nações lutam, talvez a verdadeira batalha comece em nossa mente, na forma como alinhamos nosso propósito. Quer aprofundar mais e aprender como transformar sua vida com o poder das palavras? Acesse os comentários e conheça o meu flipbook. As palavras têm poder. Como suas palavras moldam seu destino. É um guia simples e profundo baseado em neurociência para silenciar a autocrítica e alinhar sua mente ao seu propósito. O link está aqui no comentário fixado. Obrigado por assistir e escolha uma das opções que aparecerão aqui na tela.